Shalom, meus irmãos. Estamos aqui para mais um devocional. Amém? E o nosso devocional está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, indo até o capítulo de número 14. E o tema do nosso devocional é: Você é cheio do Espírito Santo? E o nosso texto base está em Atos 11, verso 24, que diz assim: Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Queridos, aqui é um testemunho tremendo sobre um homem que era cheio do Espírito Santo, e ele era também um dos líderes da igreja. Ele se chamava Barnabé. Amém? E eu acho interessante, irmãos, quando estamos lendo o livro de Atos, e nós vamos ver que é o grande ministério do Espírito Santo sendo manifestado através de sinais, de maravilhas e do poder de Deus. E eu acho interessante quando também o texto diz que Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem bom e também um homem de fé. Eu entendo, queridos, que é importante nós só termos muito claro diante de nós o seguinte: eu creio que a maioria de nós que aqui estamos, inclusive, ouvindo essa palavra, temos o Espírito Santo e, em parte, somos cheios também do Espírito Santo. Entretanto, o Espírito Santo, ele não vai fazer por nós aquilo que temos que fazer. É mais ou menos assim: olha, eu falo ao seu coração, eu ministro ao seu coração, eu estou ministrando paz, você está passando por uma luta, mas se volta para paz, se volta para fé, se volta para resistir o mal. Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é simplesmente o Espírito Santo fazer tudo por nós. É como se nós fôssemos um fantoche na mão do Espírito Santo e ele simplesmente pega a nossa mão e tudo que nós estamos fazendo é condicionado diretamente pelo Espírito Santo. É como se fosse uma manipulação do Espírito Santo, digamos assim. Mas na verdade não é bem assim que isso acontece. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que acham que receber o Espírito Santo é ficar passível e o Espírito Santo fazer pela pessoa aquilo que a pessoa ela tem que fazer. Então eu vejo aqui na vida de Barnabé, na verdade, uma revelação tremenda, justamente do contrário do que eu estou falando aqui, do que acontece com muitas pessoas, no qual eu acabo percebendo. Então Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, é alguém que ele era uma pessoa boa e uma pessoa de fé. E Barnabé, cheio do Espírito Santo, ele se movia na direção daquilo que o Espírito Santo falava para ele. Então ele se deixava ser transformado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falava ao coração dele e assim ele manifestava o fruto do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito. Então Barnabé era um homem, diz o texto, que ele era um homem bom. E o que é ser um homem bom? Ser um homem bom não é ser um homem perfeito, mas um homem que não é egoísta. No versículo 25 ele fala que ele partiu, Barnabé, para Tarso, à procura de Saulo. Então você vê aqui que Barnabé não era um homem egoísta. Ele foi atrás de Paulo ali para levá-lo, consigo para esta missão. Era um homem que anunciava o evangelho, um homem bom. Diz o texto que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Por que ele era um homem cheio do Espírito Santo? Porque alguém cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa alegre, uma pessoa que exorta e também que evangeliza. E no versículo de número 23, nós temos o seguinte, a seguinte mensagem sobre Barnabé: Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava, e todos o que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então alguém cheio do Espírito Santo não é alguém que necessariamente fala em línguas e manifesta o poder de Deus. Também isso é um sinal, tá? Às vezes a gente acha que falar em línguas não é evidência. Ele não é evidência absoluta, mas também é uma evidência de alguém que é batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo manifestou-se lá na vida dos apóstolos, qual foi o sinal que aconteceu? Eles falaram em línguas. Se aquilo não fosse um sinal, eles não falariam em línguas. Então falar em línguas também é um sinal, mas não é um sinal absoluto. Mas também não pode ser negado que alguém também que é batizado no Espírito Santo, ele vai falar em línguas. Mas também não é um sinal absoluto. Não sei se você estava conseguindo compreender. Por quê? Voltando lá em Atos, lá no começo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, veio os sinais de línguas como de fogo, eles falaram. Há outros momentos que a evidência do batismo no Espírito Santo acontece de outra forma. Como, por exemplo, diz o texto que eles profetizavam. Então quem é batizado no Espírito Santo vai profetizar também. Diz que quando o Espírito Santo veio sobre alguns deles, alguns profetizaram, Então isso é uma evidência também do batismo no Espírito Santo. Embora esse não é um sinal definitivo de que alguém é batizado no Espírito Santo. Mas também não deixa de ser um sinal, Isso que também tem que ficar claro, tá? Bom, um outro ponto aqui que nós vamos perceber aqui, que ele cheio do Espírito Santo, ele exortava. Alguém que é cheio do Espírito exorta. Alguém que é levado a falar de Jesus. Não tem como alguém que é cheio do Espírito Santo vai falar de Jesus. Agora é claro também, queridos, que alguém
alguém que é batizado no Espírito Santo, ela não vive falando em línguas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é uma pessoa que ela vive profetizando, mas em alguns momentos vai ter essa evidência na vida dela, tá? Mas também alguém pode também repetir, né, línguas achando que é batizado. Eu não estou falando de pessoas que imitam isso aí. Pessoas que imitam não são batizadas. O falar em línguas, o falar em espírito, ter uma experiência sobrenatural, ser quebrantado pelos profetizar, ter visões, com certeza, sem sombra de dúvida, isso são evidências de que alguém é batizado no Espírito Santo, com toda certeza. Porque, por exemplo, alguém que é batizado no Espírito Santo não tem nenhum desses sinais, é complicado. Porém, também, uma pessoa que tem esses sinais que eu estou falando, na vida dela vai ter evidência do fruto do Espírito Santo, vai ter evidência de dons espirituais. Porque se você está cheio do poder de Deus, alguma coisa vai acontecer na sua vida. É isso que eu estou querendo dizer, né? Claro, queridos, que a maior evidência é o fruto do Espírito, não tenha dúvida disso. O amor vai ser evidente na sua vida, a graça, a misericórdia, a piedade, o perdão, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Então isso aí, claro que vai ser a maior prova do batismo no Espírito Santo. Mas alguém também que tem o Espírito Santo, em algum momento ele vai manifestar esses sinais, tá bom? Olha só, vira um certo debate, porque muitas pessoas, elas olham lá no capítulo de número... lá no início, né? No capítulo 2, melhor, de Atos, e diz o seguinte: não, ali são línguas conhecidas. Não são línguas conhecidas, irmãos, apenas. Pode até ser, mas não é ali uma manifestação do Espírito de línguas conhecidas. Por quê? Pensa comigo. No final do capítulo 2, ou no final do evento do capítulo 2 que fala sobre o batismo, que eles são cheios do Espírito Santo, são batizados, algumas pessoas dizem que eles estão bêbados, eles estão fora de si. Por exemplo, ainda que eu não fale inglês ou espanhol, se alguém estiver falando nessa língua, eu nunca vou dizer que a pessoa está bêbada ou está embriagada. Porque eu vou falar o seguinte: olha, aquela língua ali não é a minha língua, mas é uma língua de alguém que nasceu naquele país, por exemplo. Mas eu nunca vou dizer que a pessoa está embriagada por falar na língua que ela fala, entendeu? Então, com certeza, queridos, ali foi uma manifestação fora do natural, que nós chamamos de sobrenatural. Porque se fosse natural, ninguém ia dizer que os apóstolos estavam bêbados ali. Então, com certeza, queridos, ali foi uma manifestação de línguas sobrenaturais. Apóstolo, mas eu ainda acho que é línguas conhecidas. Mas pensa comigo o seguinte: você vê pessoas, por exemplo, nós somos brasileiros, a pessoa começa a falar em chinês. Beleza. Mesmo assim, se eu começasse a falar em chinês, se fosse uma língua conhecida, agora, no caso, pra mim que não conheço, seria o quê? Seria um sinal sobrenatural também, porque eu não sei falar aquela língua. Então, pra quem não conhece, também seria uma língua estranha, entre aspas. O que eu quero dizer é que eu acredito que houve um sinal de línguas realmente desconhecidas, mas também pode ter acontecido também, simultaneamente, falar línguas conhecidas. Amém? O que eu quero dizer é que esse evento foi um evento sobrenatural, não foi uma coisa natural. Ainda acredito que eles possam ter falado línguas totalmente desconhecidas, mas também podem ter falado línguas conhecidas. Mas para eles que não falavam, aquilo foi um sobrenatural. Não deixa de ser um sobrenatural. E foi tão sobrenatural que as pessoas acharam estranhos. O que também pode ter acontecido ali foi a manifestação do dom de interpretação, porque eu já tive essa experiência de ouvir os haitianos falando na língua deles, o francês misturado com a língua do dialeto dos haitianos. Só que eu sabia que eles estavam falando uma língua que eu não conhecia, mas ao mesmo tempo eu comecei a ter o discernimento do que eles estavam falando. Eles estavam glorificando a Deus na língua deles. Então tudo isso é possível ter acontecido. Agora dizer que não, ali foi só línguas conhecidas, não foi. Não foi apenas línguas conhecidas. Por quê? Porque no final eles estranharam, as pessoas que viram aquilo ali, disseram que eles estavam embriagados, entendeu? Pois bem, isso aqui é só uma curiosidade, né? Agora veja, aqui no capítulo 11, no versículo 23, nós ainda temos algo sobre Barnabé, voltando, né, a falar sobre Barnabé, no versículo de número 24, quando ele diz que ele era um homem de fé, amém? Ele era um exemplo de firmeza, de alguém que não só falava com os lábios, mas falava com o coração, sabe? Isso é muito importante. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para nós, que é o seguinte: nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, sabe? Porque quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos ter discernimento do nosso coração e não vamos ser guiados pela dúvida. É esse ponto que eu quero trazer. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que não virá sobre a sua vida dúvida, não virá sobre a sua vida preocupações, ou que simplesmente você vai viver, todo o tempo flutuando, como se nada mais te afetasse nessa terra. Não é isso. Tanto é que os apóstolos estavam sendo perseguidos, Barnabé estava sendo perseguido. Eles estavam praticamente saindo de Jerusalém já, indo para outras localidades. Por quê? Porque ali não dava mais para eles estarem ali. Eles praticamente cumpriram
a missão deles ali, e eles estavam sendo levados para outras localidades para falar, né, do Espírito Santo, ou melhor, falar do Evangelho pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, eles eram guiados por aquilo que o Espírito Santo direcionava a eles. Olha, não temam, não murmure, fique firme, se alegre em mim. Então, aquilo que o Espírito Santo falava ao coração deles, eles expressavam externamente, ainda que talvez eles tivessem dúvidas, medos, preocupações. Você vê, na verdade, a vida dos apóstolos em nenhum momento sendo uma vida muito boa. Não era uma vida boa. Essa que é a verdade. Não era uma vida muito boa no que diz respeito perseguições, no que diz respeito problemas, no que diz respeito a levar o Evangelho. Não era nada fácil. O que tornava a obra possível de ser realizada é exatamente isso. Eles eram cheios do Espírito Santo. Se deixavam guiar pelo fruto do Espírito. Tinham os momentos deles de profunda devoção com Deus, uma vida de piedade, se afastando do pecado. Tão espetacular isso, irmãos, e tão impactante, que a gente fica assim pensando, como é que eles conseguiam? Eles conseguiram dessa forma. Eles se enchiam do Espírito. Nos momentos que haviam dúvida no coração deles, o Espírito falava assim, não temas, não seguiem pela fé que vocês têm em mim, na obra, seguiem pelos mandamentos. E esse guiar, queridos, pelos mandamentos, por aquilo que internamente o Espírito Santo direcionava a eles, é que fazia com que eles fossem plenamente cheios. Amém? Eles eram guiados para poder ter fé, eles eram guiados para terem, por exemplo, como diz a palavra aqui, alguém ser uma pessoa boa. Boa é o quê? Ser uma pessoa, como diz aqui o texto, uma pessoa que não é egoísta, ser uma pessoa boa. Ou seja, as pessoas ao seu redor, elas são tocadas por aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida. Amém? Por aquilo que ele manifesta em nossa vida, por exemplo. Então eu deixo essa palavra, seja cheio do Espírito. Quando você estiver passando um problema e você quiser se chatear com alguém, não se chateie, não fique chateado. Ouça o que o Espírito Santo está falando, ame, perdoe, ande a segunda milha, ande a terceira, ande a quarta. Interceda por pessoas, não se vitimize, não seja vítima, não seja um coitado das circunstâncias. Um pobre coitado, por conta das circunstâncias, se levante. Então ouça, ser cheio do Espírito Santo é ouvir esses comandos que falam dentro de nós. Esses comandos, e quando eu ouço, não apenas ouço, mas eu me movo em direção a esses comandos que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.